de Giges, Eduardo Gianetti, capítulo 9. O ideal platônico, utopia. A República é veículo de uma utopia, um projeto de salvação em que Sócrates figura como arquiteto de uma nova sociedade, livre de vícios e injustiças, e médico da alma enferma. Detalhes e digressões à parte, a tradução do ideal platônico em ação política transformadora assenta em dois pilares centrais: a fusão entre o poder político e sabedoria corporificada na figura do rei filosófico ou guardião, e uma profunda reforma do sistema educacional. Como garantir que a classe dos governantes, a cabeça e a bússola do Estado, deixe de ser monopolizada por dirigentes ineptos e corrompidos, afeitos à hipocrisia e ao abuso da arte retórica, e passe a cumprir de forma justa e competente a função de gerir a coisa pública visando o bem comum? A resposta era a troca da guarda. A menos que os filósofos tornem-se o régio poder em suas cidades, ou que aqueles que ora são chamados de reis e governantes passam a ter genuíno desejo de sabedoria, a menos, ou seja, que o poder político e a filosofia se deem as mãos, ao passo que as diversas naturezas que hoje se dedicam à política ou à filosofia, um excluído a outra, sejam forçosamente impedidas de fazê-lo, não haverá trégua no infortúnio para as cidades, meu caro Glaucon, e nem creio eu para toda a humanidade. Selecionada por aptidão natural e mérito, em vez de berço ou riqueza, e exaustivamente preparada para sua função, a elite de guardiões, homens e mulheres, estaria habilitada e gozaria de ampla liberdade para moldar o caráter da vida pública e privada segundo sua visão do ideal. Todo poder aos que sabem. O outro pilar é a educação. A remodelagem das leis e instituições vem acompanhada da remodelagem da psicologia moral. O objetivo é moldar a estrutura da psique de modo a garantir o bom governo da alma, ou seja, a absoluta primazia das faculdades racionais do intelecto sobre as pulsões não racionais, o furor de se distinguir, a aquisitividade possessiva e o clamor dos prazeres mundanos sensoriais. O programa educacional dos guardiões, é claro, recebe especial atenção, quase a metade da República é dedicada a ele, mas nenhuma classe de cidadãos fica fora do plano.
O exemplo mais drástico e revelador do ponto a que Platão se dispõe a chegar no seu intento de remodelar as almas e a proposta atribuída a Sócrates no diálogo, que de todas as crianças com idade inferior a 10 anos sejam compulsoriamente separadas dos pais biológicos e de seus familiares, a fim de receber uma educação digna desse nome, ministrada por professores especializados e concebida segundo princípios racionais. O propósito da medida era evitar a contaminação dos futuros cidadãos da sociedade ideal pelos falsos valores, crenças e superstições das gerações mais velhas, formadas sobre a égide da cultura arcaica e deformadas pela desordem moral reinante. Quem escreveu isso tudo, vou voltar a repetir, é o Eduardo Gianetti, autor do livro O Anel de Giges, tá? Vale a pena ler, vale a pena comprar o livro. Na pedagogia do ensino básico da República, aplicada a todos os cidadãos, a fibra do caráter e a liga da inteligência deveriam ser moldadas e adequadas à nova ordem, enquanto estivessem ainda tenras e maleáveis. O método, para tanto, era condicionar os afetos e as motivações da alma infantil por meio dos estímulos do prazer e da dor, de modo que a criança passasse a gostar do que a razão prescreve e odiar o que ela proíbe, mesmo sem saber ainda por quê. Mais tarde, em sua formação, ela se daria conta de que o seu bom comportamento e os afetos indutivamente condicionados, o prazer em fazer o que é certo e o desprazer de fazer o que é errado, coincidiam com os preceitos e juízos racionais. O penoso da infância se torna o prazeroso da maturidade. O nome a essa feliz convergir era excelência, areté. Quanto aos guardiões, o programa de formação, triagem e treinamento, descrito em minúcias, estendia-se do berço à meia-idade. Letras, músicas e matemática até os 17 ou 18 anos. Treinamento físico e militar exclusivo, sem espaço para outros estudos, até os 20 anos. Curso de matemática avançada e ciências para os aprovados na etapa anterior, dos 20 aos 30. Nova triagem e educação intensiva em dialética e fundamentos da ética dos 30 aos 35. Formação prática e aquisição de experiência de serviço público em postos subalternos até os 50 anos. E, por fim,
aos que tivessem melhor desempenho e alcançassem a visão do bem, o coroamento do processo. A continuação dos estudos e em períodos alternados, a participação nas decisões de governo por meio de um assento no Conselho Supremo do Estado. No projeto pedagógico aplicado aos guardiões, como na academia dirigida por Platão em Atenas, o aprimoramento das faculdades cognitivas caminha para e passo com a formação do caráter e a educação dos componentes volitivos da alma. E como é o caso em quase todas as utopias dignas desse nome, a retroalimentação positiva não poderia ficar de fora. Uma vez posto em andamento, sugere Sócrates, o ciclo virtuoso se autoalimentaria, pois se um sistema robusto de formação e educação é mantida, ele produz indivíduos de boa natureza, e estes, por sua vez, beneficiando-se da educação recebida, tornam-se ainda melhores do que seus antecessores. No mundo dos retornos crescentes e ganhos cumulativos, a espiral do infortúnio da sociedade existente, corrupta e cindida, daria lugar à espiral de uma excelência da sociedade projetada, justa, harmoniosa e feliz. Raras vezes na história da reflexão ético-política, o fosso entre realidade e o potencial humanos abriu-se em tão vertiginoso abismo. Complicado, né? Vamos pensar nisso. Grande abraço. Desligando.